Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. O conto de hoje eu ouvi de um dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, em 1838, sobre um brinquedo feito de chumbo, incompleto, que atravessa aventuras para retornar para casa e conquistar uma bailarina de papel. Por isso, Senta que lá vem a história. havia, certa vez, 25 soldados de chumbo que eram todos irmãos, pois foram feitos da mesma velha colher de chumbo. Eles empunhavam armas, olhavam para frente e vestiam um esplêndido uniforme vermelho e azul. As primeiras palavras que ouviram no mundo foram "soldados de chumbo", pronunciadas por um garoto que bateu palmas com deleite quando a tampa da caixa, dentro da qual eles deitavam, foi retirada. Eles lhe foram dados como um presente de aniversário, e o menino foi à mesa para enfeitá-los. Os soldados eram todos iguais, exceto por um, que tinha apenas uma perna. Ele tinha sido deixado por último, e já não havia o bastante do chumbo derretido para terminá-lo. Por isso, foi modelado para ficar firmemente de pé sobre uma perna, o que o tornava bastante notável. A mesa sobre a qual estavam os soldados de chumbo estava coberta com outros brinquedos, mas o mais atraente de se observar era um belo castelo de papel. Através das pequenas janelas podia-se ver os cômodos. À sua frente, algumas árvores pequeninas cercavam um espelho que deveria representar um lago transparente. Gansos feitos de cera nadavam ali e eram refletidos nele. Tudo era muito bonito. Porém, a mais bela de todas era uma pequenina dama que ficava na porta aberta do castelo. Ela era feita de papel e usava um vestido de musselina clara, com um laço azul estreito sobre os ombros como um cachecol. Em cima dela foi colocado uma roda de ouro. A pequena dama era uma dançarina. Esticava os ombros e levantava em uma de suas pernas tão alto que o soldado de chumbo não conseguia vê-la toda. E ele pensou que ela também tinha só uma perna. Essa é a esposa ideal para mim, pensou. Mas ela é tão imponente e mora em um castelo, enquanto eu apenas uma caixa onde viver, com 25 de nós juntos. Isso não é lugar para ela. Ainda assim, devo tentar conhecê-la. Então ele se deitou completamente na mesa, atrás de uma caixa de rapé que havia ali, de forma que conseguisse espiar a pequena e delicada dama, que continuava a sustentar sobre uma perna o peso do corpo sem perder o equilíbrio. Quando a noite chegou, os outros soldados foram colocados na caixa e as pessoas da casa foram dormir. Então, os brinquedos começaram a fazer seus próprios jogos, a visitar uns aos outros, a brincar de mentirinha e a dar bailes. Os soldados de chumbo moviam-se em sua caixa e eles queriam sair e juntar-se à diversão, mas não conseguiam abrir a tampa. Os quebra-nozes pulavam carniça e os lápis saltitavam pela mesa. Havia tanto barulho que o canário acordou e começou a falar em versos. Apenas o soldado de chumbo e a dançarina permaneciam em seus lugares. Ela se mantinha na ponta do pé, com as pernas esticadas tão firmemente quanto ele ficava em uma perna só. Ele jamais tirou os olhos dela, nem por um momento. O relógio tocou às 12 e com um ressalto abriu-se a tampa da caixa de rapé. Porém, em vez de rapé, saiu de lá um pequeno troll preto.
pois a caixa de rapé também era um brinquedo. Soldado de chumbo, disse o Troll, não desejes o que não te pertence. Mas o soldado de chumbo fingiu não ouvir. Está bem, espere até amanhã então, disse o Troll. Quando as crianças vieram na manhã seguinte, colocaram o soldado de chumbo na janela. E se foi o Troll quem o fez ou a corrente de ar, não se sabe. Porém, a janela abriu-se e lá se foi o soldado, girando do terceiro andar até a rua lá embaixo. Foi uma queda terrível, pois caiu de cabeça. Seu capacete e sua baioneta ficaram presos entre as lajes e sua única perna para cima. A empregada e o garotinho desceram as escadas imediatamente para procurá-lo, mas ele parecia não estar em lugar algum, ainda que uma vez eles quase tenham pisado nele. Se ele apenas tivesse gritado, estou aqui, estaria tudo bem, mas ele era orgulhoso demais para pedir ajuda enquanto estava em uniforme. Logo começou a chover e as gotas caíam cada vez mais rápido, até que virou um aguaceiro. Quando acabou, dois garotinhos por acaso passaram por perto e um deles disse, olha, um soldado de chumbo. Ele tem que ter um barco para navegar. Então os meninos fizeram um barco com um jornal, colocaram o soldado dentro e mandaram navegar pela sarjeta, enquanto corriam ao seu lado e batiam palmas. Santo Deus, que ondas grandes surgiram naquela sarjeta, e quão veloz a corrente seguia. A chuva tinha sido muito pesada. O barco de papel balançava para cima e para baixo e virou algumas vezes tão rápido que o soldado de chumbo tremeu, mas continuou firme. Seu semblante não mudou e ele olhava para frente empunhando seu mosquete. De repente, o barco lançou-se sobre uma ponte que fazia parte de um bueiro. E então tudo ficou escuro como a caixa do soldado de chumbo. Onde estarei indo agora? Pensou. Isso é culpa do Troll. Tenho certeza. Ah, bem, se a pequena dama estivesse aqui comigo no barco, eu não me importaria com nenhuma escuridão. Quando menos esperava, apareceu um enorme rato d'água que vivia por ali. O rato perguntou se ele tinha passaporte para passar, mas o soldado de chumbo permaneceu em silêncio e segurou seu mosquete mais firmemente do que nunca. O barco navegou adiante e o rato o seguiu. Como ele rangiu os dentes e gritou para os pedaços de madeira e palha, parem-no, parem-no, ele não pagou o pedágio e não mostrou o passe. Porém, a correnteza prosseguia cada vez mais forte. O soldado de chumbo já não podia ver a luz do sol brilhando onde o arco findava. Logo, ouviu um terrível rugido, o bastante para amedrontar o homem mais bravo. No final do túnel, o esgoto caía em uma larga valeta em um lugar íngreme, o que fazia aquilo tão perigoso para ele como uma cachoeira seria para nós. Ele estava perto demais para parar, então o barco seguiu e o pobre soldado de chumbo pôde apenas segurar-se o mais rapidamente possível, sem mover uma pálpebra para mostrar que não estava com medo. O barco rodopiou umas 3 ou 4 vezes e então encheu-se de água até a borda. Nada poderia impedi-lo de afundar. O soldado agora estava em pé, com a água até o pescoço, enquanto o barco afundava mais e mais, e o papel tornou-se mole com a umidade. Até que, enfim, a água fechou-se sobre sua cabeça, e ele pensou na pequena dançarina elegante, que jamais veria novamente. E as palavras da canção soaram em seu ouvido. Cuidado, cuidado, soldado, ou a morte pode estar ao seu lado. Então o barco desmanchou-se, o soldado afundou na água
e imediatamente foi engolido por um grande peixe. E como estava escuro lá dentro, um bocado mais escuro que no túnel e mais estreito também, mas o soldado de chumbo continuou firme, mantendo-se esticado, empunhando seu mosquete. O peixe nadou para lá e para cá, fazendo os mais maravilhosos movimentos. Porém, por fim, ficou muito quieto. Depois de um tempo, um facho de luz o atravessou, e então a luz do dia aproximou-se. E uma voz gritou: "Eu declaro que o soldado de chumbo aqui está." O peixe havia sido pego, levado ao mercado e vendido à cozinheira, que o levou para a cozinha e o abriu com um facão. Ela levou o soldado seguro pela cintura entre seus indicador e o polegar e dirigiu-se até a sala. Estavam todos ansiosos para ver esse maravilhoso soldado que havia viajado dentro de um peixe, mas ele não estava nem um pouco orgulhoso. Eles o puseram sobre a mesa e quantas coisas curiosas aconteceram no mundo. Lá estava o soldadinho na mesmíssima sala da janela da qual ele havia caído. E lá estavam as mesmas crianças, os mesmos brinquedos sobre a mesa e o mesmo belo castelo com a pequena dançarina elegante à porta. Ela ainda se equilibrava sobre uma perna e levantava a outra tão firme quanto ele. Vê-la tocou tanto o soldado de chumbo que ele quase chorou lágrimas de chumbo, mas a segurou. Apenas a olhou e os dois permaneceram em silêncio. Todavia, um dos garotinhos pegou o soldado de chumbo e o jogou no fogão. Ele não tinha razão para fazê-lo, portanto, deve ter sido culpa do troll preto da caixa de rapé. As chamas acenderam o soldado e o calor era bastante terrível. Mas se era proveniente do fogo real ou do fogo do amor, ele não sabia dizer. Então, ele viu que as cores brilhantes desapareceram de seu uniforme. E se tinham sido lavadas durante sua jornada, ou se era efeito de sua tristeza, não se poderia dizer. Ele olhou para a pequena dama e ela devolveu o olhar a ele. Ele se sentiu derreter, contudo, ainda se manteve firme, com sua arma em seu ombro. De repente, a porta da sala abriu e a corrente de ar pegou a pequena dama. Ela flutuou como um silfide para dentro do fogo ao lado do soldado e, em instantes, ficou em chamas e sumiu. O soldado de chumbo dissolveu-se em um caroço e na manhã seguinte, quando a empregada levou as cinzas do fogão, ela achou na forma de um pequenino coração de chumbo, mas da pequena dançarina nada restou, exceto a rosa de ouro-pel, que ficou enegrecida pelas brasas. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudá-los a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.